Se r de x é o resto da divisão de x elevado a 80 mais 3 vezes x elevado a 79 menos x2 menos x menos 1 por x ao quadrado mais 2x menos 3, então r de 0 vale... Bom, vamos chamar esse polinômio de grau 80 de p de x, para simplificar um pouco a escrita. E aí é que eu vou construir a divisão. Nós temos que p de x, quando dividido por x ao quadrado mais 2x menos 3, dá um polinômio como resto, um polinômio r de x. Bom, e aí com isso ele quer saber qual é o valor do polinômio r de x quando x é igual a zero, ou seja, ele quer saber r de zero. Bom, nós não conhecemos o polinômio, ou pelo menos ainda não efetuamos a conta para determinar o polinômio que é o quociente dessa divisão. Eu vou chamá-lo aqui de q de x. Observe que esse polinômio poderia ser perfeitamente encontrado efetuando-se a divisão. Uma vez que nós conhecemos o dividendo, que é o p de x, e conhecemos o divisor, que é o x2 mais 2x menos 3, fazendo a divisão, realizando o processo, o algoritmo, é possível encontrar tanto o quociente quanto o resto, que é o que nos interessa de fato. O problema é o tamanho dessa divisão. Uma vez que o p de x é um polinômio de grau 80 e o divisor é um polinômio de grau 2, essa divisão ela pode se estender de modo muito grande. Ser uma divisão, um algoritmo muito extenso, o que do ponto de vista prático não é viável. Mas nós conseguimos determinar o polinômio que é o resto sem efetuar a divisão em si. Basta observar que nós sabemos que p de x representa o resultado do produto de x ao quadrado mais 2x menos 3, o produto do x ao quadrado menos x menos 3 com o q de x, mais r de x. Outra coisa que nós sabemos é que o r de x, como é o resto da divisão, nós temos três alternativas. Ou ele é o polinômio nulo, r de x é o polinômio nulo, ou ele é um polinômio de grau 1, porque o grau dele tem que ser necessariamente menor do que o grau do divisor, ou ele é um polinômio de grau 0, o que também é um número. Se fosse o polinômio nulo, é um número que é zero. Se for o polinômio de grau 0, é um número não nulo. E se for um polinômio de grau 1, é um polinômio da forma ax mais b com a diferente de zero. E aí todas as possibilidades estão listadas aqui. R de x é igual a x mais b. Porque se o a e o b forem iguais a zero, r de x é o polinômio nulo. Se o a for zero e o b não for zero, significa dizer que o resto é um polinômio de grau 0. E se o a não for zero, significa que é um polinômio de primeiro grau. Então todas as possibilidades são dadas nessa circunstância, chamando r de x de ax mais b. Então, substituindo esse ax mais b no lugar do r de x aqui, nós temos que, eu vou reescrever essa conta, x ao quadrado mais 2x menos 3, multiplicado por q de x, mais ax mais b, que é o resto, é igual ao p de x. Agora eu vou escrevê-lo na forma canônica, como foi dado, que é x elevado a 80, mais 3 vezes x elevado a 79, menos x ao quadrado, menos x, menos 1. E aí, para nós determinarmos os valores de a e de b, ou seja, para nós determinarmos qual é o resto da divisão, que é o que nos interessa aqui de fato, eu vou dar um jeito de eliminar essa primeira parte. X ao quadrado mais 2x menos 3 vezes o q de x. E para isso, basta substituir o valor de x, que zera x ao quadrado mais 2x menos 3. Fazendo aqui um rascunho, se x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero,
nós temos aqui uma equação de segundo grau, em que pode ser aplicada a fórmula de Bhaskara, ou soma e produto. Se for soma e produto, nós temos duas raízes, tentando encontrar duas raízes, cuja soma é menos 2, que é menos b sobre a, e o produto é menos 3, que é c sobre a. Então, dois números cuja soma é menos 2 e o produto menos 3, nós temos x é igual a 1 ou x é igual a menos 3. A soma é menos 2 e o produto é menos 3. E aí são esses dois valores que nós vamos substituir, cada um de uma vez, na nossa equação, nessa equação. Então, para x igual a 1, nós temos o seguinte, nesta equação, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3 vai dar 0, porque esses são os valores, 1 ou menos 3, são os valores que zera essa primeira parte. Então, nós temos que 0 vezes q de 1, eu estou substituindo o x por 1 em toda a expressão, porque aqui nós temos uma igualdade que se verifica para qualquer valor de x. Então, para x igual a 1, nós temos 0 vezes q de 1 mais a vezes 1 mais b, que é igual a 1 elevado a 80, que eu já vou colocar aqui 1, mais 3 vezes 1 elevado a 79, que vai dar 3, menos 1 ao quadrado, então aqui menos 1, menos 1, menos 1. Ou seja, essa parte aqui, 0 vezes q de 1 dá 0. Então, nós temos que a mais b é igual 1 mais 3, 4, menos 1, menos 1, menos 1, dá 1. Então, nós temos que a mais b é igual a 1. Vamos guardar essa equação. A mais b é igual a 1. E aí, agora, vamos substituir no lugar do x o outro valor que zera x ao quadrado mais 2x menos 3, para que elimine aqui o que é de x. E o outro valor que zera esta expressão, esse polinômio, x ao quadrado mais 2x menos 3, é x é igual a menos 3. Então, para x é igual a menos 3, nós temos o seguinte. 0, quando eu substituir o menos 3 aqui, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, isso vai dar 0, vezes q de menos 3, eu estou substituindo todos os x aqui por menos 3, mais a vezes menos 3, mais b, né, substituindo aqui o x por menos 3, a vezes menos 3 mais b é igual a menos 3 elevado a 80, mais 3 vezes menos 3 elevado a 79, menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 1. E aí uma observação importante a ser feita nesse ponto é que essas potências grandes aqui, menos 3 elevado a 80, depois menos 3 elevado a 79, parece que vão até inviabilizar a conta, mas se nós observarmos bem, menos 3 elevado a 80 dá o mesmo que 3 elevado a 80, porque nós vamos multiplicar aqui o menos 3 80 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, etc. 80 fatores. Como é um número par, e menos com menos dá mais, acaba que no final vai ficar positivo. Esse menos 3 elevado a 79 vai ficar negativo. Como 3 elevado a 79, menos 3 elevado a 79, multiplicado aqui por 3, vai ficar negativo, porque menos com mais dá menos, e aqui 3 elevado a 79 com 3 elevado a 1, a gente vai somar os expoentes, dá 3 elevado a 80. Então, esse produto, 3 vezes menos 3 elevado a 79, dá o mesmo que menos 3 elevado a 80. E aí, quando a gente for somar, que é a soma aqui, 3 elevado a 80 somado com menos 3 elevado a 80, significa dizer que essa parte toda aqui, até aqui, dá zero. E sendo zero esse resultado, significa dizer que aqui também a gente vai ter zero, 0 vezes q de menos 3. Aqui nós vamos ter que menos 3a, colocando a partir desse ponto, menos 3a,
mais B é igual, essa parte aqui zerou, aqui que eu coloquei o zero, vai dar menos, aqui vai dar 9, então vai ficar menos 9, vamos colocar aqui menos 9, mais 3, menos 1, porque menos com menos aqui mais, então mais 3, menos 1. Então menos 9 mais 3, menos 6, menos 6 menos 1, menos 7. Então quer dizer que menos 3A mais B é igual a menos 7. E aí nós temos duas equações envolvendo A e B, que nos permitem determinar os valores dessas constantes, A e B. Então aqui agora é uma questão de fazer o cálculo. Nós temos um sistema onde A mais B é igual a 1 e menos 3A mais B é igual a menos 7. Aqui para nós encontrarmos os valores de A e de B nesse sistema, nós podemos pegar a primeira equação, multiplicar por 3, onde nós vamos ter 3A, A mais B igual a 1, é equivalente a 3A mais 3B igual a 3. Aí somando aqui as duas últimas equações, menos 3A mais 3A cancela, 3B mais B, 4B, que é igual a menos 7 mais 3, menos 4, ou seja, significa que B é igual a menos 1. E se B é igual a menos 1 e A mais B é igual a 1, o número que somado com menos 1 dá 1 é 2. Então A é igual a 2. E sendo B igual a menos 1 e A igual a 2, significa dizer que R de x, que é o nosso polinômio procurado, é igual a, era x mais B, então vai ficar 2x menos 1. E sendo R de x igual a 2x menos 1, então R de 0, que é o que nós procuramos, é igual a 2 vezes 0 menos 1, ou seja, a resposta da questão, R de 0 é igual a menos 1.